Ligados Integrados. Realização Canal Rural. Oferecimento Seara. Surpreenda-se com Seara. Olá, muito bom dia para você. Quarta-feira, 31 de agosto. Vamos encerrar o mês falando de avicultura e suinocultura. Veja os destaques do programa de hoje. Desafio na avicultura. A doença de Gumboro, também conhecida como doença infecciosa da bursa, afeta a imunidade dos animais. Vamos entender como evitar. E ainda, termina hoje em Campinas a 22ª edição do Encontro Nacional das Mulheres Cooperativistas. Vamos saber como foram os 2 dias de congresso, as novidades e os temas que estiveram em destaque por lá. Tudo isso e muito mais. Ligados Integrados já está começando. A gente começa o programa de hoje diretamente de Campinas, no interior de São Paulo. A repórter Michele Jardim está por lá acompanhando o último dia do Encontro Nacional das Mulheres Cooperativistas, o ENCOP, edição 2022. Vamos nos conectar com a Michele porque ela traz todos os detalhes do evento para a gente. Bom dia para você, Michele. Bom dia, Júlio. Um bom dia para você, um bom dia para todo mundo que acompanha o Ligados e Integrados de hoje. Exatamente o segundo dia do ENCOP, Encontro Nacional das Mulheres Cooperativistas, um encontro que promete reunir nos 2 dias 800 mulheres. O painel de hoje falou sobre o protagonismo das mulheres no cooperativismo, com muitos exemplos de capacitação, exercícios de liderança para as mulheres assumirem aí o protagonismo. Falando em protagonismo, agora eu vou conversar com a produtora rural e cooperativista, né? Dirce Zurek Polato. Antes de mais nada, muito obrigada pela participação aqui no Ligados Integrados. Eu já vou começar te perguntando, conta pra gente o que te fez querer fazer parte de uma cooperativa? Em primeiro lugar, bom dia a todos, né? O que me fez fazer parte de uma cooperativa foi a segurança. Eu sinto muita segurança em trabalhar dentro de uma cooperativa. Na cooperativa que eu estou hoje, esse ano ela fez 70 anos. Então eu sinto muita segurança em trabalhar dentro de uma cooperativa. Você é produtora de grãos, milho, soja. Quais as vantagens para uma produtora ou um produtor estarem inseridos na cooperativa? É a negociação, agregar valores no que você produz. Então é muito vantajoso você ser cooperado. Desafios? Os desafios são muito grandes, principalmente para a gente que é mulher. Você tem que provar todo dia que você é capaz de cuidar da sua propriedade. Como mulher e cooperada, o que o cooperativismo é para você? Cooperativa para mim é uma união. É uma família, a gente vive, a gente divide, a gente conversa, sabe? Você tira dúvidas. Então a cooperativa é uma família que entra dentro da tua casa, da tua vida. É o segundo e último dia do evento. Qual o balanço? O que você leva de reflexão para a tua vida? Muito aprendizado. É muito importante. Eu espero que continuem fazendo esses eventos, porque tem muitas mulheres que eu mesma me senti inspirada na história de vida delas, das coisas delas, que elas fizeram, o que elas acompanharam, o que elas aprenderam e o que elas têm para me ensinar, assim como eu tenho para ensinar para elas. Dirce, muito obrigada pela entrevista. Eu que agradeço. Obrigada. É isso, Júlia. Eu volto com vocês aí no estúdio. A gente continua acompanhando esse evento. Obrigada, Michele. Amanhã tem uma reportagem especial da Michele contando como foram esses 2 dias deste evento tão importante. Na avicultura, a genética influencia diretamente no desenvolvimento dos frangos de corte e, consequentemente, nos ganhos dos produtores. Empresas de melhoramento genético apostam em soluções para potencializar o rendimento das aves. Vamos saber mais? O
melhoramento genético resulta do cruzamento entre raças e linhagens a partir da seleção de animais. Empresas de materiais genéticos investem milhões em pesquisas para aumentar ainda mais a eficiência da produção. O mercado consumidor ele sempre vai ficar mais competitivo. Então, a carne de frango compete com as outras proteínas. Carne suína, bovina, peixe. Então, a grande vantagem da carne de frango é a rapidez nos ciclos, que permite um melhoramento genético rápido, e os ganhos genéticos, que proporcionam melhoria de qualidade, redução de custos, menor consumo de alimentos, com uma conversão melhor, alimentar melhor. E uma conversão alimentar melhor representa menos consumo de grãos, ou seja, é uma coisa sustentável, porque com menor produção, menor necessidade de grãos, você precisa de menos área para produzir a mesma quantidade de carne. Então, assim, o melhoramento genético está ligado na redução de custo, na qualidade, no perfil do produto do frango. As linhagens pertencem às empresas genéticas. Cada uma delas tem seu programa de melhoramento para formar o produto que será comercializado. Os produtos são direcionados ao ganho dos produtores, como a conversão alimentar, ganho de peso, entre outros. Tem uma empresa que ela é totalmente dedicada ao mercado doméstico. Então ela bate um frango de 2,8 kg, certo? Só tem um tipo de produto. Tem outra empresa que exporta muito, que usa todo o frango fêmea para fazer o griller, que é aquele franguinho de 1,4 kg que vai lá para o Oriente Médio. E aí ela pega os frangos machos, certo? E faz cortes com esse produto. Então, as empresas têm diferente tipo de produção. Então a gente orienta a nossa venda para esse tipo de produção. O consumidor realmente tem que conseguir explorar esse potencial, né? Isso que a gente desenvolveu, isso que a gente realmente fez de melhora durante todo o processo de seleção, a gente tem que efetivamente conseguir explorar esse potencial e tirar o ganho de peso das aves, o rendimento dessas aves, a baixa mortalidade, a conversão alimentar que vem em função de tudo isso alinhado. Esse é o resultado final e é o que a gente tem que conseguir explorar através dos manejos. Apesar da tecnologia ser uma grande aliada na avicultura, o papel do granjeiro não pode ser subestimado. E a gente tem uma mão de obra especializada para poder continuar encontrando aqueles resultados e índices produtivos que o Brasil sempre teve, foi benchmark no mundo, nós sempre fomos referência de índices de produtividade, índices zootécnicos no mundo inteiro, e a gente não pode perder isso em função de uma automação excessiva e de um distanciamento com a mão de obra especializada e técnica nas granjas. É que o bom manejo realizado pelo avicultor é essencial para garantir um resultado satisfatório. Então cabe a gente de manejo oferecer esse conforto na granja, dar temperatura, umidade, a ambiência adequada para ele sobreviver, porque ele vive num ambiente fechado, né? Ele vive sobre 4 paredes. Então a gente tá ali, tem que fazer os manejos para ajudar ele a crescer bem num ambiente fechado. Nós precisamos daquela pessoa que tem o espírito crítico, que possa ir lá e ver como é que está a ambiência das aves, se elas estão num conforto ou não, se nós não temos deficiências nos equipamentos que estão desperdiçando alimento, ou se está faltando água, ou se dá para fazer uma supervisão ativa de um programa de luz, né? Então nós precisamos ainda do olhar da mão humana, né? Não pode ser completamente automatizado e tecnológico. E quando a gente começa a reduzir demais a proporção mão de obra por ave alojada, seja em matriz ou frango, a gente começa a perder um pouco desse senso crítico e dessa capacidade que a gente tem. E a gente quer saber por onde você assiste o Ligados Integrados. Para responder é muito fácil, basta você enviar agora para o nosso WhatsApp a palavra digital, se você nos assiste pela Parabólica Digital.
Analógica, se você assiste pela parabólica analógica, ou a palavra cabo, caso você nos assista pela TV por assinatura. A sua participação é muito importante. Lembrando, o nosso número é 11 97571 3819. E você também pode enviar por esse número vídeos e mensagens para a gente. Mande as suas dúvidas, os temas que você gostaria de ver aqui no nosso programa. Mostre um pouquinho do seu trabalho aí no campo. E depois do intervalo, inimiga da produtividade. Doença de Gumboro atinge todas as fases do ciclo de produção das aves. A gente vai saber como prevenir. É daqui a pouquinho, não saia daí. Granja aqui em Pugmil, coração do Tocantins, direto para o programa Ligados e Integrados. Aqui é o Júlio e a Helena da Granja. E Ligados e Integrados, volta já! Estamos de volta e você já sabe como ter acesso aos nossos conteúdos? Vou te ajudar, é muito simples. Pega o seu celular, ativa a câmera dele, direciona para o QR Code que está aparecendo aí na sua tela e pronto. Você já vai ter acesso ao link que te leva para todos os nossos conteúdos, para o nosso site e também para as nossas redes sociais. A doença de Gumboro, também conhecida como doença infecciosa da bursa, pode trazer sérios prejuízos para produtores e também para a agroindústria. A doença afeta a imunidade das aves e faz com que os animais fiquem vulneráveis a outras enfermidades. A Organização Mundial de Saúde Animal, a OIE, considera a doença de Gumboro uma das patologias que traz mais impactos negativos à produção e à rentabilidade dos avicultores. Vamos conhecer as medidas de prevenção conversando com Cristiano Pereira, médico veterinário. Bom dia para você, Cristiano. Seja bem-vindo ao Ligados Integrados. Bom dia, Júlia. Obrigado. Nós é que agradecemos. Cristiano, vamos começar então contextualizando. O que é a doença de Gumboro? Como eu disse, ela é também conhecida como doença infecciosa da bursa. Por que leva esse nome? Explica pra gente do que se trata essa doença. A doença de Gumboro é uma doença viral causada por um birnavírus e ela atinge o principal órgão linfóide, o principal órgão da imunidade das aves, que é conhecido como bolsa de Fabrício ou bursa de Fabrício. É um órgão fundamental para o bom funcionamento do sistema imune das aves. Ou seja, ela ataca diretamente a imunidade das aves, né? Ela pode se tornar, então, uma porta de entrada para outras doenças que trazem ainda mais impactos para a avicultura? Sem dúvida. No momento que a ave é desafiada pela doença de Gumboro, ela tem um prejuízo na imunidade das aves e toda a produção de anticorpos. Então, todo o programa de vacinação que foi feito ou que será feito pode ser comprometido por essa imunidade que foi comprometida pela doença de Gumboro, e aí abrir portas para doenças secundárias, como a gente chama, por outras bactérias, por outros vírus, comprometendo a saúde da ave de forma geral. Olha só, ela pode invalidar, então, o resultado que a gente obteve com todo o processo de vacinação para outras doenças, é isso? Sim, sem dúvida. Ela comprometendo esse órgão linfóide primário das aves, que é a bolsa de Fabrício, ela impede a migração desses linfócitos B para outros órgãos linfóides periféricos, e aí, com isso, toda a produção de anticorpos vai estar comprometida. E também ela compromete a imunidade celular, que são as respostas por macrófagos, linfócitos T, todas essas células que mediam e participam da resposta inflamatória, da resposta imune. E aí a ave pode ficar suscetível a quais doenças, por exemplo? Salmonela, doenças respiratórias? Para inúmeras doenças respiratórias, doenças intestinais, pode causar doenças que comprometem diversos órgãos e sistemas das aves. E como é que acontece a transmissão da doença de Gumboro nos lotes, nos aviários? É uma transmissão rápida ou é uma transmissão fácil de controlar? É muito rápida, Júlia. A transmissão ela é horizontal, a porta de entrada são a via oral, mas também pode ocorrer pela via respiratória ou ocular. E após a ave se tornar infectada, ela transmite o vírus pelas fezes por 10 a 14 dias. E esse vírus é muito resistente ao ambiente, então ele persiste por muito tempo na cama.
no ambiente dos frangos. Então, por isso que é importante controlar também toda a parte de insetos, cascudinhos, roedores, aves, as equipes que fazem o trânsito entre aviários e até mesmo granjas, para evitar que a gente leve, como um vetor mecânico, essa doença para outras granjas. Essa doença, você falou que ela é transmitida por um vírus. Como é que se dá a introdução desse vírus no plantel? Geralmente esse animal ele já vem contaminado do incubatório, ou pode ser uma pessoa que esteve num aviário com aves contaminadas e aí entrou num outro aviário que não havia contaminação e acabou disseminando esse vírus, aí seria um vetor? Como é que esse vírus chega ao plantel? É isso mesmo, Júlia. Como esse vírus é muito resistente ao ambiente e ele é eliminado por bastante tempo pelas aves através das fezes, ele persiste muito tempo na cama do frango. Então, num lote de frango, você vai ter muitas aves eliminando o vírus, esse vírus persistindo por muito tempo, inclusive, mesmo com as medidas de limpeza e desinfecção que são realizadas nos intervalos do lote, é um vírus que resiste também a esses processos. Então, mesmo processos bem feitos, eles reduzem essa carga infectante nos intervalos, mas não eliminam totalmente. Então, esse vírus persiste e vai se espalhar conforme a biosseguridade que nós temos nas granjas. Quanto menor a biosseguridade, mais facilmente esse vírus vai transmitir entre granjas. Daí a importância da manutenção das barreiras sanitárias, né? E aí, como é que o produtor identifica que há esse vírus ali no plantel dele? As aves manifestam algum sintoma? Quando a ave tem o contato com esse vírus nos primeiros dias de vida, até as 2 semanas, a gente vai ver muito uma desuniformidade do lote, uma dificuldade de ganho de peso, né, uma conversão que não está dentro dos parâmetros da genética, né, o ganho de peso não está adequado, uma desuniformidade inicial. E após ali, as 2 ou 3 semanas, a gente vai ver muito uma apatia geral do lote, penas eriçadas, as aves estão febris. Vamos ver também uma desuniformidade muito grande, né, aves com a cloaca empastada de fezes. Então a gente vê vários sinais de desuniformidade, apatia, né, aves sonolentas. Então é facilmente identificado esse comportamento dentro das granjas. E aí, a partir da identificação desses sintomas, já dá para fazer um diagnóstico preciso da doença de Gumboro ou não? Precisa de um exame laboratorial? Como é que é feito esse diagnóstico dessa doença? Perfeito, Júlia. O veterinário, os técnicos irão fazer as necrópsias, né, irão avaliar as aves, e na bursa de Fabrício, nos primeiros 4 dias, a gente vai ver um aumento da bursa, a gente vai ver uma bursa hemorrágica, com conteúdo gelatinoso. Após os 4 dias, até uns 8 dias, a gente vai conseguir ver ainda essa hemorragia, e após isso, a gente vai ver uma atrofia da bursa de Fabrício. Ela vai reduzir muito de tamanho, né, em função da destruição desses linfócitos B da bursa, e aí vai ocorrer uma atrofia. Quando a gente vai coletar material para o laboratório, né, para técnicas de ELISA, para técnicas de soroneutralização, para isolamento viral, provas moleculares de PCR, e com isso a gente vai ter um diagnóstico preciso. Agora, falando em relação aos prejuízos que a doença de Gumboro traz para a avicultura, uma vez identificado, há esse vírus ali no plantel da minha granja. Esse quadro é reversível? Dá para tratar essa doença? Ou uma vez que o lote está contaminado, já não tem mais o que fazer, tem que abater os animais? Infelizmente, não há tratamento para a doença de Gumboro. A gente pode trabalhar com terapias de suporte, né, para essas infecções secundárias, para tentar dar um conforto melhor para o lote, mas não há tratamento para a doença de Gumboro. As medidas de controle são em relação à higiene, a biosseguridade, a processos de limpeza e desinfecção no intervalo do lote e um bom programa de vacinação nas matrizes, com vacinas vivas e inativadas nas matrizes, que vão passar uma imunidade passiva para a progênie, né, para o pintinho, que vai garantir, que vai proteger essas aves durante as primeiras 2 semanas.
e um bom programa vacinal nesse pintinho de corte, nesse frango de corte. Era justamente isso que eu ia te perguntar agora, né? Porque você falou que essa doença é tão séria que pode até invalidar as vacinas que foram aplicadas nos animais. Mas para a doença de Gumboro, há uma vacina? Eu, quando visitei o incubatório, eu vi que algumas vacinas são aplicadas no pintinho, né? Ou por spray, ou a própria vacinação em ovo, que eu achei muito interessante. Então, há uma vacina para a doença de Gumboro? Excelente, Júlia. Nós temos excelentes tecnologias para controle da doença de Gumboro, que são vacinas aplicadas em ovo, no incubatório, ou subcutâneo, no pintinho de um dia ainda no incubatório, ou vacinas vivas aplicadas no campo, no frango de corte via água. Então, esses programas de vacina, eles têm um bom resultado para proteger as aves durante o ciclo produtivo do frango de corte. Mas é fundamental termos um bom programa vacinal nas reprodutoras, com essas vacinas vivas de Gumboro, inativadas de Gumboro, para termos uma adequada imunidade passiva para proteger esse pintinho nos primeiros dias. E os programas vacinais aplicados no incubatório ou no frango vão se adequando aos desafios de cada região. Por isso que é importante a monitoria permanente para a gente identificar qual o desafio que nós temos e qual o status imunitário dessas aves para ficarem protegidas frente aos desafios. Perfeito. Cristiano, muito obrigada pelos esclarecimentos. Eu te espero aqui em uma nova oportunidade para a gente continuar falando então sobre sanidade. Muito obrigada. Ótima quarta-feira para você. Até mais. Obrigado, Júlia. Obrigado aos amigos do Ligados e Integrados. Obrigada. Até mais. Até mais. Para ver ou rever essa e outras entrevistas e reportagens, acesse o nosso canal no YouTube, youtube.com/Ligados Integrados. Fica tudo disponível por lá para você ver, rever e compartilhar com outros produtores e produtoras pelo Brasil. Você também pode interagir com a gente em tempo real, deixando seus comentários. Aproveita e se inscreve, que aí você não vai perder nada. O programa de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Eu espero que você tenha aprendido muito com a gente. E eu te espero amanhã ao vivo a partir das 11h30 da manhã. Até lá. Tchau, tchau. Ligados Integrados. Realização: Canal Rural. Oferecimento: Seara. Surpreenda-se com Seara.